boa noite. Quer dizer bom dia, né? Tá ainda escuro. Bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui com essa live. Esse Lorde aí que tem live dos obreiros, live da oração dos obreiros do reino de Deus, onde eu estou orando e pedindo a Deus. Eu vou colocar aqui para vocês na Bíblia Sagrada o que eu estou pedindo a Deus. Deixa eu me ver aqui, livros da Bíblia. Deixa eu colocar aqui. Tá aqui. Deixa eu voltar aqui para... Eu vou ler em Mateus 10. Acho que é Mateus 10, pessoal. Isso mesmo. Mateus 10. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar Mateus 9. É Mateus 9, gente. Mateus 9. Mateus 9, 36, 37 e 38. Então, obreiros do reino, já vou deixar aqui preparado, pronto. Então, obreiros do reino de Deus, tá aqui, ó, preparado já. Vocês que estão comigo, vocês que estão participando aqui conosco neste canal, têm sido meus cooperadores, colaboradores, servos de Deus que têm me ajudado a orar e trazer a mensagem. Hoje, domingo, sou eu, que trago aqui essa orientação e essa instrução, a oração. Amanhã vai ser o Rodrigo Rodrigues. Um abração, meu irmão Rodrigo. Deus te abençoe, meu irmão. A gente tá tão perto, podia se ver mais, hein? Se você não vier, eu vou aí, hein? Vou almoçar qualquer dia com você. A gente tá a 60 quilômetros. Inclusive hoje é Santa Ceia, Qualquer dia vem ceiar comigo. Vamos programar aí, Rodrigo, para a próxima Santa Ceia. Você vem ceiar aqui conosco e você me ajudar a fazer o culto, dar uma palavra, orar. Tá junto, Chega mais cedo, a gente fica um pouco. Agora, Dona Valdenice Freitas, na terça-feira, Deus te abençoe. Muito importante a senhora, eu sei que a senhora é muito estudiosa, gosta de estudar e vai estar aqui conosco. Gafarel, na quarta-feira, Deus te abençoe, meu irmão. Tamo junto, tá? Você é um colega do reino de Deus, vamos junto. Dona Cátia Virgínia, obreira do reino de Deus. Aprende aqui também, vamos juntos. Quero depois que a senhora se junte aí com a dona Geilza, com a dona Valdenice Freitas. Eu quero fazer uma videoconferência pelo WhatsApp com vocês aí. Dona Zélia, dona Cátia, dona Geilza, vocês aí. Vamos marcar isso aí. O Rafael Mendes também, que já está bem instruído. Está bem instruído, Rafael Mendes. As mães, um abraço para vocês, mães de Volta Redonda, mães de São Paulo. A mãe de São Paulo quase não tem tempo, ela não dá para acompanhar tudo assim. A mãe de São Paulo, a mãe da Bahia, que é a Rebeca, que está sempre aqui com a gente, Rebeca? Deus te abençoe, tem nos ajudado aqui
além da oração, além de participar conosco. Deus te abençoe, mulher, muito. A mãe Geilza, já falei, né, da Paraíba. E a Jaine Nogueira, a mãe mais nova aqui da equipe, né? Então, vamos direto ao assunto? Vamos lá. Olha aqui, ó. Vou colocar na tela. Creio que até agora nós já estamos com 7 minutos aqui de transmissão. Eu acredito que nessa hora já tem gente que está participando conosco, né? Então vamos lá. Olha isso aqui, gente. Eu vou tirar o fundo. Deixa eu tirar o fundo para não ficar emocionante. Quando eu for orar, eu coloco o fundo aqui. Jesus falando, né? Quer dizer, o Mateus escreveu e vendo as multidões, Mateus escreveu, falando de Jesus, que Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Delas quem? Das multidões. Por quê? Porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Tá vendo, pessoal? A gente vai ter que trabalhar muito. E ele disse assim: então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Quer dizer, ele está conciliando ceifa e obreiro, mas na verdade é trabalhador. Trabalhador da seara, trabalhador do reino de Deus. Você vê que nós temos aqui no canal uma equipe da manhã do SC519. Nós temos a equipe de mães de todo dia, de segunda a sábado, que eu também coloquei, estou colocando a oração da minha esposa. Ontem eu coloquei 9h15 a esposa Marilene orando. E aí ele diz bem assim, que é esse o ponto crucial, principal, que eu quero chamar a atenção de vocês, meus irmãos, vocês obreiros aqui do reino, tanto você que ora, que participa aqui conosco, como você que é um obreiro do reino, que está acompanhando aqui. Olha, esse aqui é o principal, quando Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da ceifa. Tá vendo? Senhor da ceifa não é pastor, bispo, não é diácono, presbítero, papa, padre. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que é Jesus Cristo, que mande obreiros para a colheita. E quando ele está falando colheita, isso aqui já aponta para agora o final. Agora o final. Eu estava ontem à noite, no sábado, orando pelo meu irmão que sofreu infarto, e eu estava conversando com ele, e eu falei para ele: meu irmão, e ele toca, né? Ele faz louvor, ele é uma pessoa muito inteligente. Eu conheço o Jader desde quando ele tinha seus 15, 16 anos. E a gente voltou a se encontrar agora, depois de 30 anos, sei lá, 30 anos. Foi 1995 quando eu encontrei o Jader e a sua esposa Luciana. 1995. Então, 1995, 2005, 10 anos, né? 2005 vai dar 10 anos. 2015 vai dar 20 anos. 2025 vai dar 30 anos. Meu pai, como passa rápido, Jesus. Eu me lembro jogando bola com ele. Muito bem. E eu estava falando para ele justamente isso. Eu digo: meu irmão, Deus está te alertando.
Não é que Deus fez você sofrer o infarto, não é que foi uma coisa de Deus, mas o livramento de Deus, que Deus deu. Deus não colocou um infarto em você, mas Ele te livrou do infarto. Porque se Ele te deu o livramento e fez com que você viesse viver como você vai viver, Ele deve ter seus 40 e... sei lá, 45, 46, eu não sei quantos anos ele já tem. Se já beira os 50, eu não sei. E aí, se Deus te deu esse livramento, meu irmão, não é à toa. Não é à toa. E é o que eu estou falando para vocês, meus irmãos, vocês aqui que estão conosco. Eu creio que o Jader vai assistir também. Ele está dizendo aqui, ó, o versículo 38, gente. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua colheita. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Então Jesus, ele está vendo no versículo 36, ele está vendo multidões, sabe? Ele está vendo multidões, e quando ele vê essas multidões, quando ele está vendo essas multidões, a gente vê que ele teve uma grande compaixão, uma grande compaixão dessas multidões, porque essas multidões andavam cansadas e desgarradas. A Bíblia chega a dizer de que vinha pessoas lá de Jerusalém até a beira do Rio Jordão. Isso dá mais de 40 quilômetros, gente, pelo amor de Deus. Pessoas que vinham para ouvir João Batista. Se eles vinham de Jerusalém para o Rio Jordão, de Jerusalém, da Galileia, de Cafarnaum, de Jericó, tudo isso aí são cidades distantes, pessoal. De cidades distantes. E o povo, a multidão vinha pelas estradas. Aquelas estradas de terra. Imagina que não existia automóvel, que não existia, só existia aquelas carruagens de animais, puxado por animais, por cavalos. Imagina que essas multidões vinham, e Jesus olha para essas multidões e tem compaixão, cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Não está muito parecido com os dias de hoje, gente? Você veja que o Senhor está nos preparando, pessoal, para a gente pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Porque a gente vai ver aí muitas denominações que ficaram somente em cima de campanhas de fé, da teologia da prosperidade, fazendo promessas, que eu não discordo da pregação que Deus ele ensina a gente a prosperar. Abraão era rico, Isaac foi rico, do passado todos foram ricos, e quando chega em Jesus, Jesus chega dizendo que vem para trazer vida e vida com abundância. Só que essa vida com abundância, ela não está ligada à ganância, ela não está ligada ao financeiro, a trabalhar para ter casa, carro, dinheiro, fazenda, ter isso, ter aquilo, e ficar se ostentando. O Senhor não está fazendo referência a isso. Vida com abundância é você desfrutar de uma vida boa na vida espiritual, no casamento, na família, na saúde, no financeiro e em todos os aspectos. Isso é vida com abundância. Mas não ao ponto de querer ser o maior, ser o melhor, e quanto mais tem, mais quer, e ostenta, vai nisso, vai naquilo. Ele está dizendo aqui: rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Sabe, meus amigos, eu acredito de que
esses líderes denominacionais de grandes igrejas que focaram mais as campanhas, a fé, que focaram mais a teologia da prosperidade, eu penso de que eles estão sendo cobrados. Se não estão sendo cobrados, vão ser cobrados. Você vê que nós estamos nesse ministério, tanto virtual como presencial, que é aqui na denominação onde nós estamos pregando, no Ministério Tempo de Oração. A gente vê claramente do quanto nós precisamos de dinheiro para pagar luz, água, as despesas, tudo. A gente vê o quanto é importante os dizimistas, a participação dos dizimistas. Mas também a gente tem que entender de que a obra é de Deus, não é nossa, não é do homem. E não pode se gananciar, não pode ostentar e ficar, sabe? E deixar Deus trabalhar. Como eu tenho visto Deus trabalhando aqui. Você sabe o que é chegar o dia de vencer o aluguel e alguém dizer assim: pastor, quanto que é o aluguel? E eu dizer: é tanto. Ele dizer assim: manda o Pix que eu vou mandar o aluguel. Porque eu estava aqui orando e Deus mandou eu fazer isso. O aluguel foi pago daquele mês todo por causa daquela pessoa. Deus cuidando. É por isso que eu tenho paz. Mas não adianta só ter a condição financeira se não tiver os obreiros. Mas não é obreiro de gravata, não é obreiro alienado, não é obreiro que sim senhor, não senhor, obreiro que não tem entendimento nenhum da palavra, nenhum. Eu penso de que Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Porque cabe a nós ensinarmos aos obreiros. Eu estou trazendo aqui um assunto, meu irmão. Eu vou botar agora aqui na tela para todos vocês, principalmente como hoje é uma live de obreiros do reino de Deus, a live de oração do obreiro do reino de Deus. E tá aqui esse assunto, ó. Deixa-me colocar aqui, peraí. Vamos ver se vai sair agora. Por que não tá saindo? Porque tá aqui. Tá certo. Tava no Google. Então tá aqui, vamos lá. Vamos trabalhar isso aqui. Eu vou trazer para todos vocês aqui, pessoal, a homilética, os tipos de sermões. Isso aqui de uma forma técnica, né? Mas não adianta nada. O Senhor, ele disse para a gente orar para Deus enviar o quê? Obreiros. Só que não adianta a gente orar e Deus envia obreiros se não ensinar. Não é verdade? E temos que ensinar. Então tá aqui, ó. Os 3 tipos de sermões são esses aqui, ó. Sermão temático, sermão textual e sermão expositivo. Vamos falar sobre o sermão temático. É aquele cuja divisão das ideias é extraída de um tema. Já está dizendo temático, tem um tema. Embora todos os sermões deve ter um tema. Até um sermão textual, um sermão expositivo vai ter um tema. Só que esse assunto aqui vai vir diretamente do tema. Ou aquele cuja forma ou estrutura resulta das palavras ou ideias contidas do assunto, quer dizer, contidas do tema. É o tipo de sermão mais usado por ser de mais fácil divisão e mais fácil de ser preparado. É muito apropriado para a evangelização, o ensino das doutrinas, estudo bíblico, discussão de temas éticos e etc. Então, o sermão
temático, ele é dividido nisso aqui. A divisão está independente do texto. Então, independente do texto que você vai ler. Por isso que vai apontar sempre para o tema, o nome do assunto, o título do assunto. Uma vez usado o texto, não tem que usar-se mais, a não ser que contenha a ideia central. É de mais lógica. O sermão temático é o que mais se presta à observação da ordem e harmonia das partes. É o mais apropriado para os que estão iniciando no púlpito. Escolhe-se o tema e busca-se em qualquer pane da Bíblia texto que apoia as ideias selecionadas. Aí vem esses exemplos aqui de sermões temáticos. Aqui, ó. Não podemos nos esquecer de Deus. O tema. Olha aqui as referências bíblicas. Jó 34. Seus olhos estão sobre os caminhos dos homens. Não podemos nos esconder de Deus. Não podemos nos esconder de Deus. É o tema. O Jó. Seus olhos estão sobre o caminho dos homens. Está mostrando, está indo para o tema. O versículo está indo para o tema. Que Deus está de olho nos homens. Segundo Samuel. Deus olha o coração. Que foi lá na escolha, quando Samuel estava escolhendo Davi. Aí Deus diz, não olhe para a aparência, porque Deus olha o coração. É outra referência. Aí vem a terceira referência, segundo Crônica 16:9. Jeová contempla para fortalecer. Então você vê que tudo está voltado, apontando para onde? Para o título, que ninguém pode se esconder de Deus. Aí vem as 4 ressurreições por Jesus. Ressurreição logo após a morte. É outro exemplo. Isso aqui é outro exemplo de outro assunto. Isso aqui é um tema. As 4 ressurreições por Jesus. Outra pregação, outro sermão. Aí vem A, B, C, D. É os exemplos. Ressurreição após a morte. Ressurreição após 24 horas. Lucas. Ressurreição após 4 dias. Ressurreição após vários séculos. Está falando sobre ressurreições. Então é título. Outro título, Jesus chorou. Por causa do homem, aí vai falar lá em João. Por causa de uma cidade, Lucas 19. Por causa do mundo, Mateus. Qual foi o tema? Jesus chorou. Certo? Jesus chorou. Qual foi o tema? Jesus chorou. Aí vem as referências, que você vai trazer as referências bíblicas. Jesus chorou. Aí você vem a introdução, que você fala que Jesus chorou. Aí você vai dizer, Jesus chorou porque ele era 100% humano e 100% Deus. Então ele está agora como humano. Então ele tinha os mesmos sentimentos. Jesus se cansou, Jesus teve fome. E aí você veio fazendo uma contextualização, uma introdução do sermão que você vai aplicar sobre o tema Jesus chorou. Aí quando você fez essa introdução de Jesus chorou, aí você abre a sua Bíblia no livro de João capítulo 11, 32, tal. Aí vai lá. Aí vai ler, aí você também traz a hermenêutica, quer dizer, a tua interpretação, o que você entendeu, você traz e você aplica ali para as pessoas. Outra referência, aí vem outra referência. Aí quando você trouxer esses 3 versículos bíblicos, que normalmente usa-se 3, 2, é bom 2. 3 já cansa, já é demais. Eu não gosto de usar 3. Aí nisso você conclui o sermão, fazendo um resumo de tudo que você falou em pouco tempo. E ali, em meia hora, você trouxe o assunto Jesus chorou. A mesma coisa, as 4 ressurreições. Entendeu? A mesma coisa. Aí você fala das 4 ressurreições. Pronto, olha pessoal, eu vou falar hoje sobre ressurreição. E o tema é as 4 ressurreições. Aí você diz, Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. O homem não foi feito para morrer e ressuscitar. Mas por causa do pecado, então
veio o pecado, o homem morre. Mas veio o pecado, o homem morre por causa do pecado de Adão, mas veio a ressurreição por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus é a ressurreição e a vida para que nós não estejamos condenados para a morte eterna. Aí eu vou trazer agora para vocês, você contextualizou, né? Você fez uma introdução da ressurreição, das ressurreições. Eu vou trazer aqui para vocês Marcos 5, vou trazer para vocês Lucas, vou trazer João, aí vai trazer falando sobre as ressurreições. Então o sermão ficou girando em torno disso aqui. As 4 ressurreições. Vem alguns exemplos que você conta, mas você não sai da linha. Muito legal isso aqui. Isso é uma técnica, mas não precisa seguir rigorosamente a técnica, mas isso aqui é importante. E é por isso que vocês, obreiros do reino, eu diria que vocês assistissem isso aqui várias vezes. Eu estou trazendo para vocês e é pelo Espírito Santo, é Deus mesmo que está dando a direção, que serve tanto para mim como para vocês, para a gente ter noção. Tá bom? Então, vocês que estão agora nessa transmissão participando, passe para outros obreiros do reino para poder eles pegarem isso aqui. Vamos falar agora do sermão textual, como que é? O sermão textual, poderia deixar isso para domingo que vem, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo tá, mas eu vou deixar em tudo, 27 minutos nós já estamos. Mas eu já vou adiantando alguma coisa aqui que vocês já entenderam, né? Vocês já entenderam. Muito bem. Então vamos falar agora do sermão textual. O sermão textual, pessoal. O sermão textual é aquele cuja divisão de ideias principais é tirada de um texto bíblico. Então aqui é um texto bíblico, pode ser uma parábola, pode ser um capítulo todo, texto bíblico. Aí, as ideias secundárias podem ser buscadas em outros textos bíblicos, em outros versículos bíblicos. As ideias secundárias, para completar o sermão, a explicação daquele texto. Pois o sermão aqui é textual, não é temático, um tema, é textual. Esse gênero de trabalho para o púlpito faz fixar a atenção numa parte das escrituras. É profundamente bíblico e ajuda a levar o ouvinte mais perto do coração da Bíblia. Obriga o pregador a estudar constantemente a Bíblia. É muito apropriado para as pregações sistemáticas e consecutivas de livros da Bíblia e de textos isolados. Geralmente usa-se um ou 2 versos. Então você lê o texto da Bíblia, vamos lá, você vai ler aquele texto do filho pródigo. Aí você leu tudo ali. Então você vai dizer, olha pessoal, hoje nós vamos estudar sobre o filho pródigo, que fica no livro, no Evangelho de Lucas, tal, bababá, e está aqui. Aí você, claro, fez a oração, pediu a direção, tal. Isso para quem vai pregar em igreja, para quem vai pregar aqui na internet, tudo isso é uma técnica muito boa da gente ir começar a se adaptando. Por quê? O Senhor Jesus, ele diz, orai ao Senhor para que envie obreiros. Sim, mas envie obreiro para quê? Quem são esses obreiros? Homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus, pessoas que têm compromisso com Deus. Mas cabe a nós, a mim, ensinar para essas pessoas de que não é só orar ou pregar, mas tem que ter. No meu livro É Tempo de Oração, eu já mostro ali muitas coisas, principalmente de que oração não tem uma regra, não tem uma metodologia de oração, tem que seguir como se fosse uma reza. Não, ela é subjetiva a oração. Agora o que você tem que ter é o hábito de orar. Hábito de orar. E quebrar, cortar, eliminar os mitos de oração. Ah, vou orar só de madrugada, ou vou orar só no monte, ou vou orar só no altar, ou tem que ir em Jerusalém, na Terra Santa. O Deus de Jerusalém é o Deus do monte, é o Deus do quarto, é o Deus do altar, é o Deus... Então, quebra-se isso. É aí onde é importante você ler meu livro, É Tempo de Oração, tá? Eu vou colocar aqui na tela, aproveita esse momento aqui,
colocar aqui na tela, aqui, para trazer para todos vocês, está aqui, ó. Tá aqui, ó, meus 2 livros, ó. É Tempo de Oração, que é como tudo começa, é a ponta do início. A primeira coisa que você tem que entender é a necessidade da oração, o hábito de orar. E tem o livro Apocalipse, onde o fim é o começo, que isso aqui é o fim, isso aqui é a ponta do final de tudo que a gente tem que aprender. Mas antes da pessoa aprender sobre o final de tudo, tem que aprender o início. Se você quiser adquirir um dos meus livros, está aqui, ó. Adquire já o seu livro pelo site ou pelo WhatsApp. Do lado aqui está o site. Você pode adquirir esses livros através do site. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Já mostrei para você. Agora vamos continuar. Aí vamos dar os exemplos aqui de exemplo de texto, de sermões textuais. Tá aqui, ó, seleção das ideias apenas. Ó, o que Deus espera do cristão. Aí ele vai ler lá o texto todo, lá o texto, ó. Miqueias, capítulo 6 e 8. De 6 ao 8. Que pratique justiça, que ame a beneficência, que ande humildemente com o Senhor. Aí você vai ver de que esses exemplos de sermões textuais começa-se de uma leitura de um texto e você tem que ficar dentro do texto. Aí você vai falar sobre justiça, você vai falar sobre beneficência, sobre humildade e o que o texto exige. Outro exemplo, passos para Deus nos ouvir. Qual é o assunto que você vai pegar? Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo até o 18. Tá aqui, ó, o texto. Textual. Aí vem falar de conversão, vem falar de buscar, vem falar de humildade, de oração, certo? Outro exemplo, segredos para a vitória, Filipenses. Aí vai vir, ó, Filipenses, capítulo 13, capítulo 3, versículo 13 ao 14. Uma coisa faço. Aí vocês estendem isso aqui, ó. Isso aqui são os tópicos do texto. Esqueço-me do que para trás fica. Isso aqui são assuntos, são tópicos do texto, textual. Prossigo para o alvo. Busco o prêmio em Jesus. Outro exemplo é a reverência para com Deus. Apocalipse 14, 7. Então isso aqui é bem textual, ó. Você vai ficar dentro do texto. Temei a Deus, dai-lhe glória, adorai-o. E aí veio esses exemplos aqui do sermão textual. Vamos agora para o sermão expositivo. Vamos lá, já está terminando. Vamos lá. O sermão expositivo é aquele que surge de uma passagem bíblica com mais de 2 versículos. Teoricamente, esse tipo de sermão é diferente do sermão textual, principalmente pela extensão da passagem bíblica em que se baseia. Na prática, ambos se sobrepõem. A pregação de sermões, aí diz bem assim, quer dizer, se expõe, né? A passagem bíblica se dispõe à pregação dos sermões. Aí diz assim, ó. É o que se ocupa principalmente na exegese e exposição completa de um texto, frases ou palavras das Escrituras. É o que se ocupa principalmente na exegese. O que seria essa exegese? Porque quando você lê a Bíblia, você tem a hermenêutica, que é o tipo da sua própria interpretação. Então, tratando-se de pregador, vamos pensar em hermenêutica, vamos pensar em exegese e homilética. Entendeu? Hermenêutica é tipo a interpretação que eu dou, que eu trago do texto, do que está escrito. A homilética é da maneira em que eu exponho. Certo? Da maneira que eu estou expondo, meu gesto, meu jeito, tom de voz,
fica mais para homilética. E a exegese é aí onde é a profundidade do estudo, aonde você vai lá ver no tempo, você vai ver mais ou menos o tempo em que foi escrito. Vamos pensar agora lá em Josué capítulo 1. Então, em Josué capítulo 1, você vai ver de que foi um período que Josué perdeu seu amigo, seu pai na fé, seu professor, seu mestre, ele estava muito abatido. Olha a exegese. A gente está fazendo uma exegese. Que ano mais ou menos foi? Foi a 1200 e não sei quanto. Você vai ver mais ou menos as contas e vai tirar a conclusão de que foi naquele tempo. A antropologia, que era o tipo de costume de vida, de que as pessoas viviam naquele jeito, como que eles andavam, todos tinham barba longa, como que era? Então essa é a exegese, quando você estuda e você vai lá no mais profundo para trazer a exegese dentro da sua hermenêutica e homilética ao mesmo tempo. Muito legal isso, pessoal. Outra coisa, a palavra-chave é a exposição. Que dá uma ideia de explicar por diante de. Nós vamos ver, trazer os exemplos, você vai entender daqui a pouco. O pensamento bíblico ou do escritor bíblico, pensamento bíblico, ou do escritor bíblico, Mateus que escreveu, pensamento do escritor, o bíblico, o que ele escreveu, que determina a essência da pregação expositiva. A pregação expositiva seria uma forma mais autêntica da pregação e que segue a prática dos grandes pregadores do passado, como Santo Agostinho, Lutério, Calvino e etc. A mensagem expositiva faz mais das Escrituras, contribuindo para um maior conhecimento bíblico, criando maior interesse na Bíblia e não nos assuntos. E isto honra as Escrituras e alimente os ouvintes, ou alimenta os ouvintes. Nos 4 evangelhos, quase todos os parágrafos contêm material para um sermão expositivo, que pode não ser difícil de preparar, especialmente as parábolas se prestam a isso, pois todas elas evidenciam a imaginação inspirada operando como os fatos da vida. Então, os exemplos vêm aqui, Exemplo de sermão expositivo. Apenas sugerimos as ideias que deverão ser desenvolvidas para o aluno do curso. Aí vem o tema, que todos têm tema. Tanto no temático, como textual, como expositivo, tem, o tema dele aqui, a importância do cristão para o mundo. Aí vem as referências bíblicas, né? Tá aqui, Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz em todas as obras. Então você vê de que é expositivo, é mais inspirado. Sabe, o expositivo ele traz mais inspiração, é menos técnico. Você vê que os outros trazem as referências bíblicas. Já esse traz mais inspiração. Vamos a outro exemplo aqui, atos gigantes em relação a Cristo. Então vai ser falado de Marcos capítulo 10, do versículo 46 até o 52, é expositivo. Então você vai ler o texto, vai trazer uma contextualização, uma introdução, e aí vem os temas, assentando junto do caminho, ato de humildade. Começou a clamar, ato de coragem. Levantou-se, ato de fé. Seguiu a Jesus, ato de perseverança. Então você vê os tópicos dessa mensagem expositiva, de que essa pessoa que está trazendo sobre esse tema, atos gigantes em direção a Cristo. Outro exemplo aqui é
Subamos a Betel. Subamos a Betel. Tirai os deuses estranhos do vosso meio. Purificai-vos. Mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos. Então você vai ver de que esse expositivo é um momento em que o pregador está sendo inspirado. E aí ele usou como título Subamos a Betel, fez a introdução, subamos para Betel, e depois que ele trouxe esse subamos para Betel, então ele fez a introdução. Da introdução ele vem trazendo os tópicos que ele já estudou, já leu. Outro exemplo é quando um jovem vai à igreja. Aí vem lá em Isaías 6, de 1 ao 8. E aí ele vem a mesma coisa, trazendo os tópicos. Eu achei isso aqui muito importante para poder ensinar para vocês, meus irmãos. Até porque Jesus ele disse assim, orai para que Deus envie obreiros. Só que esses obreiros, seu Gafarel da Silva, esses obreiros, seu Rodrigo, seu Rafael Mendes, esses obreiros, a gente vai ter que ensinar eles. Deus vai enviar obreiros? Vai. Deus vai enviar obreiros. Você está orando, você está pedindo. Deus vai enviar obreiros. Só que esses obreiros você tem que ensinar eles. Deus vai enviar obreiros para você. Só que você tem que ensinar eles. E para ensinar, você tem que aprender. Você tem que estudar. E isso serve também para a senhora, dona Valdenice. Dona Zélia Sacramento. Dona Cátia Virgínia. Ah, pastor! Dona Cátia. Eu, pastor, não consigo. Consegue, Deus está dando. A senhora não conseguia pregar, a senhora já está pregando. A senhora viu esses dias aí a senhora pregando, lendo a Bíblia? E olha que eu nunca ensinei para vocês. Nunca ensinei assim, do jeito que eu estou ensinando. E quero ensinar e trazer mais. Vou trazer esse assunto à baila, muitas vezes. E vocês estudem para que fiquem preparados. Porque não importa se vai ser temático, se vai ser textual, se vai ser expositivo. O que importa é que vocês preguem a palavra. Ah, pastor, não entendi, não sei muito diferenciar aí um ensinamento, uma pregação, uma leitura bíblica, se é temática, uma leitura bíblica, se é textual, se é expositivo. Eu não consegui entender muito isso aí, não. Calma, vocês vão entender. Também ficava meio assim também no início. No início eu ficava meio assim, confuso. Eu digo, mas isso aí também não é muito importante. Eu ficava pensando, é sim, para poder a gente orientar. Porque se Deus vai enviar obreiros, nós vamos orar a Deus. Deus, envia obreiro. Eu queria que vocês, todos os dias que vocês estiverem orando aí, orando aqui no canal, Deus envia obreiro para esse ministério Tempo de Oração. Obreiros, seja no virtual, seja no presencial, Deus envia obreiros. Porque esses obreiros no virtual que vai surgir, pessoal, Deus abençoando o presencial, o que vai acontecer? Igualzinho o Rafael. O Gafarel. O que você acha? Por isso que todos vocês aqui, nós juntos, vamos buscar em oração os obreiros e vamos buscar um recurso financeiro também. Me ajudem. Me ajude a falar para outras pessoas. Pessoal, vamos dizimar o ministério ali. É tempo de oração. Você que está desigrejado ou você que já está dizimando numa instituição tão poderosa, tanto dinheiro, tanto dízimo que não sabe o que fazer. Porque a primeira coisa que eu quero fazer é montar sala de aula para o professor Samuel lá para o Moceno, mestre em teologia, e tem também o Dr. José Luiz, que vai usar aqui o canal, ele já falou para mim.
vai usar aqui o canal também para poder trabalharmos juntos. Então eu fico com aquele trabalho de pastor, que quando aqui tiver o pastor, a igreja que tiver um pastor, para mim não vai ter problema nenhum de sair daqui para outro lugar e começar tudo de novo. Sem problema nenhum. Então vamos juntos nessa fé, vamos orar nesse sentido, pessoal. Então vocês têm aqui me acompanhado, vamos juntos nessa fé. Eu creio que os obreiros do reino ficaram até agora comigo, né? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Outro dia eu trago mais outro assunto. Domingo que vem, conforme for, eu trago novamente, tá bom? Então vamos lá. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus. Nós estamos aqui com 47 minutos de transmissão e eu sei que foi muito bom para mim, foi muito bom para essas pessoas, para esses obreiros, e é por isso que a gente dá o nome de Live de Oração dos Obreiros do Reino de Deus, porque só obreiros têm prazer de ouvir um assunto desse, um tema desse. Só obreiros do reino. Deus, em nome de Jesus, são duas coisas que nós vamos estar pedindo aqui. É que o Senhor envie obreiros, como hoje aqui nós temos os obreiros que oram no EC519. E em cada lugar desses obreiros que oram aqui no EC519, em nome de Jesus vai ser uma igreja, denominacional, uma igreja do Senhor. Por isso envie obreiros. Envie obreiros, Pai. Em nome de Jesus. Pai, são duas coisas que a gente vai pedir aqui. Eu e os obreiros do reino vamos estar pedindo. Nós, obreiros do reino. Vai ser pedindo para o Senhor enviar obreiros. E o segundo é pedindo que o Senhor envie condições, dê condições financeiras. Nós hoje estamos precisando muito. O Gafarel, ele está precisando de 15 cadeiras. Na verdade não é 15, é 30. É 20. Para começar com 20 cadeiras. Pai, imagine, Pai. Em nome de Jesus, Deus, imagine o Senhor agora. Estou levando o Senhor a imaginar. Que ousadia da minha parte. Levar o Senhor a imaginar. Mas eu posso falar isso porque o Senhor falou isso. O Senhor disse, como eu pensei se sucederá. O Senhor falou isso lá em Isaías. Então, eu estou subindo até os pensamentos do Senhor. Que é o que o Senhor quer. Eu fico pensando, o Senhor dizendo aí, meu filho, sou eu que coloquei isso em você. Sim, Pai. Sim. Eu sei. Então, em nome de Jesus, essa live, Pai, é especial. Eu estou falando com obreiros, a live de domingo eu estou falando com obreiros, preparando. E eu sei que é o Senhor que trouxe o Rodrigo Rodrigues, o Senhor que trouxe a dona Valdenice Freitas, o Senhor que trouxe o Rafael, o Senhor que trouxe dona Cátia, dona Zélia, começou tudo com dona Zélia, o Senhor trouxe. E agora tem as mães em oração, o Senhor que trouxe. Eu quero os pais em oração também, cada pai em oração. Eu quero que o Senhor prepare os pais. Ministério dos pais em oração, Ministério das mães em oração. Eu quero. Só que, o Senhor vê, a gente precisa de comprar 15 cadeiras e 2 mesas, que é o que o Gafarel quer, precisa.
Senhor, ele pode comprar do dinheiro dele. Ele pode comprar. Ele tem condições, recursos. Mas o dinheiro que ele tem é dele, ele já dá o dízimo. Ele já dá suas ofertas, seus dízimos. Nós queremos, Pai, de que o Senhor abençoe o ministério, para que o ministério venha ter condições de comprar cadeiras, púlpito, comprar, meu Deus, terrenos para construir. Isso o Senhor pode. O que é o ouro e a prata para o Senhor? Não é nada. O Senhor é dono de tudo. Então, envia obreiros, Pai. Eu acredito que os obreiros são mais difíceis até mesmo do que o recurso, a condição financeira. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, pedir ao Senhor por todos os obreiros daqui, do reino de Deus. Independente se é de outra denominação, independente se é presencial, se é virtual. Mas o que importa, meu Pai, é que esses teus servos sejam abençoados agora. Pai, eu sei que aqui nessa live tem pessoas também que ainda não são obreiros do reino. E eu peço que o Senhor venha ao encontro deles, curando os doentes, fortalecendo os fracos, levantando os caídos, abençoando, Pai, dando condições para os teus servos. Nas tuas mãos eu quero colocar todos que estão inscritos nesse canal, todos que estão dentro desse grupo, esse grupo Brasil em Oração, esse grupo Itabirito em Oração, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, eu quero entregar nas tuas mãos esse ministério que eu não escolhi. O Senhor que me escolheu. Eu tinha 18 anos quando eu fui batizado nas águas e batizado no Espírito do Senhor. E com os 19 anos eu já estava ajudando um pastor, auxiliando. E hoje, com 60 anos, quando eu me desliguei, com 60 anos, e o Senhor começou a me mostrar tudo isso, o que o Senhor ia fazer, que o Senhor iria me usar para discipular, para ensinar, para orientar. E quem sou eu, Pai? Apenas um ser humano, cheio de falha. Oh, meu Deus, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade na minha vida. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu não vou ficar aqui me prolongando, não, que eu não quero me emocionar, Pai. Eu já estou emocionado desde quando comecei a ler ali a Bíblia. Mateus 9, quando o Senhor disse: rogai ao Pai para que envie. Quando eu vi ali que o Senhor sentiu pena, compaixão das multidões correndo de um lado para o outro, como ovelhas sem pastor, que é a mesma coisa que a gente está vendo hoje, Pai. É igreja de parede pretas, é igreja que parece mais um show. Ah, meu Deus, eu não estou criticando, nem quero olhar, ver com maus olhos, mas é tanto reteté da vida, é tanta emoção. E cada vez mais a violência aumenta, a cegueira espiritual. Abençoe tua igreja, Pai. Não só aqui no Brasil, mas na Europa, na América, na Ásia. Abençoe a tua igreja, Pai. Eu sei que tem algum servo do Senhor orando como nós aqui oramos pela sua igreja. Ah, meu Pai, visite agora cada um de nós. Ô meu irmão, meu colega de trabalho, obreiro de Cristo, receba força se você está fraco, receba ânimo se você está desanimado. Seja usado por Deus. Seja usado por Deus quando você falar, se santifique. E eu quero que você
Se prepare para Deus te usar também. Se prepare que Deus vai te usar muito, principalmente nesse final dos tempos. Em nome de Jesus. Aleluia. Receba o Espírito Santo. Receba, seja tocado por Ele. Aleluia. Ah, como é maravilhoso, Pai, a Tua presença, o Teu poder, o Teu Espírito. Levanta obreiros, traz obreiros, tanto obreiro presencial como obreiro virtual. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Te amo, Senhor, te adoro, te bendizo, te glorifico. Aleluia. Tome nas Tuas mãos minha vida. Tome nas Tuas mãos a vida da minha esposa e da minha família. Hoje, domingo, é dia que nós temos Santa Ceia, Pai. À noite, traz as pessoas que eu convidei, que convidei, Pai. Ontem à tarde fiquei ligando, mandando áudio uma por uma. Traz todas elas, ó Pai. Todas elas, traz, Pai, para comer do pão e beber do cálice comigo, conosco. Oh, meu Deus, traz as pessoas para te adorar, te louvar junto comigo. Neste domingo, hoje às 18 horas. Oh, meu Deus, abençoe esse ministério, Pai. Abençoe, Deus, a construção lá da casa que vai ser construída, a casa de oração, casa do reino de Deus, nosso lugar onde a gente vai ficar. Abençoe, Deus, dê condições financeiras, envia dizimistas, empresários, homens, mulheres, tementes, que não podem sair pelo mundo afora pregando, mas vão nos dar condições da gente pregar através do seu dízimo. E me dê sabedoria e temor, Pai. Temor e sabedoria. Eu sei que o temor vem depois da sabedoria, mas me dê sabedoria para mim fazer a gestão, fazer a administração, e também o temor, Pai. Temor do Senhor, porque os dízimos dos teus servos são dízimos, é dinheiro sagrado. Eu não posso tocar, assim como eles também não podem tocar. Eu também não posso tocar, porque à medida que eles apresentam seus dízimos, que são sagrados, que são santificados ao Senhor, eles também se tornam santos, santificados através dos seus dízimos. Por isso que todos os dizimistas desse ministério, Pai, os faça prosperar em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, eu encerro por aqui, tá? Deus abençoe vocês. Tchau.